Salve Gears! Hoje lhes trago a primeira edição da série de HQs Baren. Peço que deixe seu like e inscrição e, se gostar do conteúdo, cogite contribuir para o meu trabalho através do comentário fixado. Um pequeno gesto para você significa muito para mim. Assim como tudo no exército da CGO, existe um acrônico para o combate de rua, operações militares em terreno urbano, um combate de proximidade entre as infantarias, intenso e com muitas baixas, motivo que levava ao suicídio de muitos soldados durante a Guerra do Pêndulo, e ninguém achava nada, porque amanhã eles poderiam ser os próximos. Cada beco, janela, quarto era uma ameaça. O treinamento quase inútil nesse cenário. Pelo menos não havia civis a serem pegos no fogo cruzado, pois já estavam todos mortos. Para vencer esses combates era necessária uma vantagem de 3-1, mas hoje era um dia de sorte para o Esquadrão Delta. O número era de 3-1, mas a favor do inimigo. O Delta iria receber um pequeno apoio, 2 membros do Foxtrot. Os franco-atiradores locustes estavam muito bem escondidos no topo de um pequeno prédio. Sem alternativas, Alex escala a fortificação e explode um ticker. O apoio do Foxtrot caiu muito bem. Sem a vantagem dos franco-atiradores, o Esquadrão Delta começa a avançar no terreno. Tom acreditava que Alex era um cara até a vir sem capacete, mas para Marcos, sempre que eles recebiam reforços, significava algo de ruim. Hoffman e Anya informam aos combatentes que a próxima missão seria em Gilane. Eles haviam detectado um sinal de socorro. A cidade tinha caído há cerca de 4 meses, mas a CGO não conseguiu realizar a extração da maternidade. Alex Brand iria ser a batedora do grupo e guia por ter nascido na região. Parte do Sigma se uniria ao Esquadrão Delta para servirem de apoio. Marcos, como líder do Esquadrão Delta, iria permanecer no comando de todos os soldados. Antes de partirem, a rapaziada tem um momento de descontração. Baird diz que o Sigma era composto por idiotas que sobreviviam por um triz, assim como Delta. Jace ostentava que eles tinham uma batedora gostosa na equipe, mas Baird, sempre irônico e sarcástico, diz: batedora gostosa? O que ela vai encontrar? Um salão de beleza? Cole mostra os bíceps e afirma: calma, Baird, sabe que sou bom com garotas. Baird era pessimista sobre o resgate. Ele acreditava que ninguém seria encontrado ou que estavam lá esperando por eles. Afinal, se tratavam de mulheres e crianças que pertenciam a uma das fazendas da CGO. Dominic, por outro lado, tinha esperança de que poderiam encontrar algo sobre sua esposa desaparecida, mas Alex diz a ele que ela estaria melhor com os locustes. Ela começa a contar sobre o local. A fazenda de Gilane não passava de uma instalação médica sob o comando de um cientista abusador que chefiava uma gangue de pessoas iguais a ele, sobre o pretexto de estar fazendo algo de bom para a humanidade. As mulheres eram expostas à inseminação artificial forçada a partir dos 14 anos. E se isso não funcionasse, eles tentavam algo mais tradicional, segundo Alex. O corpo não te pertencia, você não tinha escolha, e eram os soldados mais fortes e premiados quem as escolhiam. Alex foi constatada como estéril aos 18 anos. Motivo que a levou a ser expulsa da instalação. Quando ela saiu, tentou alertar o governo sobre o que acontecia em Gilane, mas sem sucesso. Ela ficou extremamente abatida com a perda da cidade. Os locustes haviam atacado a região e forçaram a CGO a se retirarem às pressas. Alex até mesmo chega a acusar Marcos de estar ciente da fazenda. Ele diz que não, mas também que só haviam 2 jeitos de vencer a guerra: fazendo humanos mais rápido ou matando mais locustes. E ele era bom em matar locustes. Poderia ser um bastardo, mas não era um mentiroso. Em Gilane, Marcos divide o Esquadrão Delta. Delta 1 será composto por Fênix, Alex e Baird. Eles iriam para a maternidade. Delta 2 iria checar o perímetro do prédio que estava próximo. Os membros Tom, Gus, Cole e Jace. Delta 1 inicia as buscas pela ala médica. O local estava abandonado
abandonado e parecia ter vivido um inferno. Cole diz sentir falta de ver as crianças felizes e brincando. Agora não existiam mais, elas tinham que crescer depressa. Baird parece não gostar muito da ideia de criar raízes e se ter família. Já Dominic amava ser um pai, mas isso foi tirado dele. Jace conta um pouco de seu passado. Vivia com seus pais, irmãos e avós. Ele sabe que sua família o amava, mas que agora todos se foram. Para Marcus, nem todos eram bons pais ou boas mães, mas diz que apesar de não ter todas as respostas, ele tinha certeza de que precisariam de mais crianças, de mais soldados. A primeira edição se encerra com um grupo das sobreviventes se encontrando com Delta 1. Gears, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Então peço a gentileza para que você me siga no Instagram e que compartilhe este e outros vídeos com seus amigos. Fique por dentro da continuação dessa e de muitas outras histórias aqui na SW Gears. Tenham uma excelente semana e que Deus nos abençoe.